O assunto de hoje, dessa semana, é a análise combinatória, tá ok? Por que que vocês estão vendo isso, né? Porque o curso que vocês vão fazer não é só de estatística. Pelo que eu entendi, é um curso de probabilidade e estatística. Então, tem toda uma primeira etapa aí que vocês vão estudar os modelos probabilísticos. E para isso, em muitas situações, vocês vão ter que fazer, vamos dizer assim, contagem de eventos. Então, para você saber a probabilidade de algo acontecer, você muitas vezes tem que calcular de quantas maneiras diferentes aquilo que você quer calcular, a probabilidade pode acontecer, ok? Aí que entra essa parte da matemática chamada análise combinatória. O que eu adianto para vocês é o seguinte: vocês como futuros professores de matemática aí, isso faz parte do currículo do ensino médio, ok? Geralmente vê isso no segundo ano do ensino médio. Então, vocês podem ter certeza que vocês vão trabalhando, dar de cara com isso como parte do seu trabalho, tá? E também posso adiantar o seguinte: a maioria dos professores de matemática, eles fogem de análise combinatória e probabilidade, porque são assuntos, assim, um tanto quanto abstratos, vamos dizer, tá bom? Claro que tem lá as fórmulas, as regras e tudo mais, mas tem muito de interpretação do enunciado, certo? E entre interpretar um enunciado e aplicar uma regra matemática que você conheça, dependendo do assunto, tem um buraco muito grande aí, tá? Eu acho que na aula de hoje vocês já vão ter uma ideia do que eu estou dizendo, tá bom? Então, análise combinatória, ela tem a ver com, está relacionada com contagem de eventos, certo? Isso que a análise combinatória lida. Quantas maneiras diferentes ao acontecer, certo? Contagem de eventos. Então são problemas de contagem. Bom, o primeiro conceito que nós vamos ver é do princípio fundamental da contagem, tá? Ou seja, para se aplicar em problemas que você tem que contar o acontecimento de um evento. E esse é o caso mais simples, tá? O caso mais simples. Então vamos supor que você só um minutinho. Tá. Porque você queira, vou pegar um exemplo aqui do material. Tem bastante coisa, viu, gente? Eu estava olhando aqui. Tem um material. Tá. E eu vou dar como exemplo do princípio fundamental da contagem um exercício daquele documento teste e exercício de apoio 1, semana 2, ok? Só lembrando que esses exercícios não valem ponto, né? Tá aí. Esse é um exercício legal para a gente entender como é que funciona o princípio fundamental da contagem. Imagine que você tenha uma secretária aqui do exercício. Ela possui 6 camisas, 4 saias e 3 pares de sapatos. E o exercício quer saber o número de maneiras distintas com que a secretária poderá se arrumar usando uma camisa, uma saia e um par de sapatos, tá ok?
corresponde é porque a gente tem alternativas. Muito bem. O que o princípio fundamental da contagem diz? Ele diz assim, olha, se um determinado evento combinado, vamos dizer assim, o evento combinado seria vestir uma camisa, vestir uma saia, calçar um par de sapato, tá certo? Se cada um desses eventos, né, que serão combinados, ou seja, vestir uma camisa pode acontecer de 6 maneiras distintas. Vestir uma saia, você pode ter 4 maneiras distintas de vestir uma saia. Calçar um par de sapato, você tem 3 maneiras distintas de calçar um par de sapato, porque você tem 3 pares de sapato. Você tem para combinar 6 camisas, 4 saias e 3 pares de sapatos, é o produto do número de possibilidades de cada um dos eventos. No caso aí, o que eu estou chamando de evento, é calçar, vestir uma camisa, você tem 6 escolhas diferentes, certo? Depois você tem 4 escolhas diferentes para saia. E depois você tem 3 escolhas diferentes para esses sapatos. Né? Você tem 6 escolhas para saia, para camisa, por isso que é produto. 4 escolhas para saias e 3 escolhas para os pares de sapatos. E o produto do número de escolhas de cada uma das situações para você o total de maneiras distintas que você pode se arrumar, no caso, a secretária, tá ok? Então isso vai dar 6 vezes 4, 24, que vezes 3 dá 72. Legal? 72 maneiras distintas. Olha só, pessoal, não precisa de muita coisa para você fazer gente. Em análise combinatória, combinação tem um significado bastante particular, tá? Só um minutinho. Esse conceito não é difícil. Mais exercícios nessa lista aí que vão abordar o princípio fundamental da contagem. É assim, ó. Exercício 6. Vamos dar uma olhadinha ali. Tá aqui. Da mesma lista, tá, pessoal? Esse exercício 6. O anterior era o 5. Deixa eu escrever porque não veio o número. Esse aqui era o exercício 5, o anterior. E esse agora é o 6. Tá? Muito bem, ó. Para mostrar aos seus clientes alguns dos produtos que vende, um comerciante reservou um espaço e uma vitrine para colocar exatamente 3 latas de refrigerantes, lado a lado. Se ele vende 3 tipos de refrigerante, diferentes de refrigerante, de quantas maneiras distintas ele pode expô-los na vitrine, tá? Então vamos ver. A gente tem 3 espaços na vitrine, tá legal? Lado a lado. Tá joia? E é parecido com o exercício anterior. Ou seja, para colocar no primeiro espaço da vitrine, quantas possibilidades nós temos de
de latas de refrigerante? 6, né? Tudo bem? 6. Tá. Bom, uma vez que você escolheu uma entre 6, entenda bem, pessoal. A gente não está colocando 6 latas na primeira posição. A gente está dizendo que tem 6 possibilidades de latas para a primeira posição. Tá? Uma vez que você escolheu uma para a primeira posição, você não pode escolher a mesma para a segunda. Então, o número de possibilidades de escolha para a segunda posição é 5. E da mesma forma, para a terceira posição, já que você não pode repetir, né? Então você tem 4 possibilidades. E mais uma vez, pelo princípio fundamental da contagem, são 6 maneiras diferentes de se colocar uma lata na primeira posição, depois 5 para a segunda posição, porque você já colocou uma na primeira, e 4 para a terceira posição. E o produto disso tudo aí dá um número total de maneiras distintas de se colocar 3 latas de refrigerantes ao lado uma da outra na vitrine. Dá 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120 possibilidades distintas. Ou maneiras. Tá legal? Antes de começar a falar de um tipo especial de agrupamento, né? Que é o arranjo simples, eu vou rever aqui o conceito de fatorial. Tá? A gente já viu isso, mas nunca é demais rever conceitos aí. Então, o que é o fatorial de um número? Fatorial de um número. Fatorial de um número, eu vou explicar, por exemplo, começando com um caso particular. Vou dar um exemplo. Então, primeiro exemplo. Seria 4 fatorial. A gente representa usando um ponto de exclamação, tá? Isso na matemática tem um significado. No caso, isso vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ok? Esse produto na sequência, do 4 até o 1. Então, o fatorial de um número é o produto a partir desse número de todos os naturais anteriores a ele, sempre, com exceção do zero, né, pessoal? Senão zeraria esse produto. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 4, 8 vezes 2, 24. Tá? Seu fatorial do número 4, ou 4 fatorial. Algumas observações importantes. 1 fatorial é 1. Outra consideração importante. 0 fatorial é 1 também. Tá? 0 fatorial é 1 também. Alguma dúvida aqui, gente, sobre fatoriais? Não? Então vou dar um outro exemplo aqui. Gostaria de saber
2000 fatorial dividido por 1999 fatorial. Alguém saberia me dizer quanto dá essa divisão? Bom, a ideia não é desenvolver o 2000 até o final, tá certo? Nem o 1999 até o final. Perceba que nessa divisão aqui, eu posso parar o desenvolvimento do 2000 fatorial onde eu bem entender. Por exemplo, exatamente aqui, ó. Entenderam? Convenientemente eu parei o desenvolvimento do 2000 fatorial em 1999 fatorial. Por quê? Porque aí a gente consegue simplificar isso aqui, né? Ó. E aí o resultado de 2000 fatorial sobre 1999 fatorial é 2000. 2000. Alguma dúvida, gente? Sobre fatorial? Bom, como... Beleza, por enquanto tranquilo, exatamente. Bom, como eu disse, pessoal, análise combinatória é a atividade de contar elementos, fenômenos, ou seja, a gente sempre vai contar é agrupar, tá certo? Então, fazer agrupamentos nada mais é do que fazer contagens. Existem alguns tipos de agrupamentos que são especiais na análise combinatória, ok? Um desses tipos de agrupamento é o que a gente chama de arranjo simples. O que é um arranjo simples? É um agrupamento onde, ou ainda, que elementos distintos onde a ordem dos elementos no agrupamento importa. Como assim a ordem importa? Por exemplo, agrupar as letras A, B e C e C, B e A, uma ordem nesses agrupamentos seria importante. Então, o agrupamento ABC seria diferente do agrupamento C, apesar de a gente estar agrupando as mesmas coisas. Tá? Eu vou dar aqui exemplos e isso vai ficar mais claro para todo mundo. Então vamos lá. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Números de 3 dígitos podemos formar
com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Legal? Essa é a pergunta. Bom, perceba que se você pegar os números 3 e 4, 4, 3 e 2, né, só mudando a ordem, você tem agrupamentos que são distintos um do outro pela ordem. Ou seja, agrupar números, nesse caso, a ordem importa. Então, quando eu... Deixa eu melhorar aqui. Quantos números de 3 dígitos distintos, né? Deixa eu melhorar aqui. Os dígitos devem ser distintos. Ou seja, eu não estou considerando o número, por exemplo, 121, porque eu teria o número 1 repetido, tá? Então, quantos números de 3 dígitos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Então, eu só vou dar alguns exemplos aqui. E aí a gente vai calcular quantos números são possíveis, tá? Então, uma primeira possibilidade é essa aqui, ó. O 1, 2, 3. O 3, 2, 1 também. Você fala, mas você pegou os mesmos elementos. Mas a ordem importa. E os elementos são distintos, como eu tinha dito, tá? E o 9, 1, 4, e assim por diante. Claro que a gente não vai... A ideia não é escrever quais são. E a pergunta não foi quais são. A pergunta foi quantos são. Quantos números de 3 dígitos distintos podemos formar com esses algarismos? Então, assim, a combinação, a palavra combinação e arranjo, para a gente, são palavras muito importantes. E elas não significam a mesma coisa. Beleza? Então, o que a gente faz na Mega Sena é uma combinação. Porque se você fizer o jogo da Mega Sena, sei lá, 15, 25, 32, 44, 55 e 59, e colocar os números nessa ordem, ou em qualquer outra ordem, o jogo é o mesmo. Quer dizer que na hora que você escolhe os números da Mega Sena, a ordem que você faz a escolha não importa. Então não é um arranjo. Tá bom? Não importa. O jogo... Entendeu? O que é a Mega Sena, na verdade, ela é uma combinação. Então nós temos que, de agora em diante, tomar cuidado com o uso da palavra combinação e arranjo. Tá? Porque a combinação ela vai ser um agrupamento de elementos distintos, onde a ordem não importa. E a Mega Sena é um exemplo disso. Tá bom? O 15 é como se fosse uma única escolha, né? A gente não... Para ter o 15, a gente não escolhe o 1 e o 5, né? A gente escolhe o 15. Tá? Beleza. Vamos lá então. Duas maneiras de resolver isso, né? Tem uma que é aquela igual a gente fez da latinha. E tem outra que é usando a fórmula... Não, então eu vou adiantar o seguinte para vocês, pessoal. O arranjo... Isso é um arranjo. Tá? Então, é o seguinte. Neste caso, temos um agrupamento de
9 elementos vírgula 3 a 3, ou ainda 9 elementos distintos, é importante isso, vírgula 3 a 3. Vírgula de novo, onde a ordem dos elementos importa, vírgula, ou ainda, ponto, desta forma, temos um arranjo. Legal? Então veja bem, eu detectei que isso é um arranjo simples porque primeiro eu estou agrupando elementos distintos. Segundo, a ordem dos elementos no agrupamento importa. Então isso é um arranjo. Tá legal? Como é que eu calculo um arranjo de 9 elementos 3 a 3? Vou explicar agora. Tem uma formulinha. A gente pode usar a formulinha ou não, tá? A formulinha é essa aqui, ó. O arranjo de n elementos PAP é igual a... só um minutinho. É n fatorial dividido por n menos p fatorial. Por isso que eu relembrei o fatorial. Então, no nosso caso, nós estamos agrupando 9 elementos em grupos de 3 elementos. Ou seja, o nosso arranjo é um arranjo de 9 elementos distintos, 3 a 3. Que vai nos dar 9 fatorial dividido por 9 menos 3 fatorial. Pessoal, no denominador aí que tem 9 menos 3, você tem que fazer primeiro 9 menos 3, que dá 6, né? Para depois aplicar o fatorial, ok? Ou seja, você vai aplicar o fatorial em 6. E como é que a gente resolve essa divisão de fatoriais aqui? Igual ao exemplo que eu dei do 2000 fatorial dividido por 1170 fatorial. Você vai desenvolver o 9 fatorial até chegar em 6 fatorial, para cancelar com o de baixo. Certo? Então isso vai dar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Aí você para. Para por quê? Para simplificar com 6 fatorial de baixo. E aí você simplifica os fatoriais aí. Tchau. Aí você faz 9 vezes 8 vezes 7.
Isso vai dar o que pra gente? O total de números de 3 dígitos distintos que você pode formar usando 9 dígitos. Ok? Essa continha aí dá 9 vezes 8, 72. E vezes 7 dá 504. Então você consegue formar 504 números de 3 dígitos distintos a partir dos dígitos de 1 a 9. Alguma dúvida, gente? Então eu volto a reforçar. Quando é que você pode usar o conceito de arranjo? Quando o seu agrupamento for de elementos distintos e cada um dos agrupamentos, ou em todos os agrupamentos que você tem, a ordem faz com que você tenha agrupamentos distintos um do outro. Tem outro jeito de resolver esse problema? Tem. É assim, ó. Mas só serve para arranjo, tá, pessoal? Só serve para arranjo. Isso seria um segundo modo de resolver. É mais rápido, inclusive. Mas não serve para todas as situações, tá? Só para arranjo e permutação. É assim, ó. Você quer formar um algarismo, ou melhor, um número com 3 algarismos. Você tem que escolher cada um dos algarismos no grupo dos algarismos que vão de 1 a 9. Tá legal? Uma 9. Tá. Quantas possibilidades de escolha você tem para o primeiro algarismo? Bom, você pode escolher qualquer um dos dígitos de 1 a 9. Você tem 9 possibilidades de escolha. Ok? E para o segundo dígito? Bom, olha, você não pode escolher o dígito que você escolheu para a primeira casa, porque os dígitos devem ser distintos. Então você só tem 8 possibilidades. Ok? E para a terceira casa? Bom, os dígitos que eu usei para a primeira e para a segunda eu não posso usar mais, porque eu não posso repetir dígitos. Eu só tenho 7 escolhas. Cuidado que eu não estou dizendo que eu estou escolhendo o número 9 para a primeira casa, o 8 para a segunda e o 7 para a terceira. Esses números 9 e 7 são quantas possibilidades de escolha eu tenho para a primeira casa, para a segunda casa, para a terceira casa. É claro que isso aqui vai dar a mesma coisa que nós encontramos lá em cima, usando a fórmula do arranjo. Só vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Os exercícios das listas, eles não são simples assim, entendeu? Eles costumam ter alguns complicadores, tá? Então por isso nós estamos indo devagar na lista. Eu vou falar de permutação. Ó, permutação. A permutação de elementos distintos, vou chamar de permutação
simples, porque tem a permutação com repetição, tá? Permutação simples. Então, uma permutação simples de N elementos distintos, vírgula, é um arranjo de N elementos N a N. N a N. Então, eu já explico o que é uma permutação com exemplos, tá ok, pessoal? Então, estou dizendo que a permutação é um arranjo, mas é um arranjo especial, que quando você pega todos os elementos do conjunto que você quer agrupar e agrupa todos de uma vez só. Sendo a permutação um arranjo, significa que nessa permutação simples não há elementos repetidos e a ordem importa, tá? Eu vou dar um exemplo. Exemplo. Fórmula do arranjo. Perdão, da permutação. Então, pelo que eu acabei de falar, a permutação de N elementos é um arranjo de N elementos N a N, que pela fórmula do arranjo nos dá N fatorial dividido por N menos N fatorial. Tá ok? Você fala, pô, mas vai dar zero embaixo. Mas vai dar zero fatorial. Que a gente reviu hoje, relembrou que é 1. Ou seja, isso aqui vai dar N fatorial por zero fatorial. E zero fatorial não é zero, tá? Zero fatorial é 1. Quer dizer, uma permutação de N elementos é igual a N fatorial. Eu vou dar um exemplo para vocês. Portanto, a permutação de N elementos é igual a N fatorial. Então, vou dar um exemplo clássico aqui, pessoal, de permutação simples. Exemplo. Quantos são os anagramas da palavra Univesp? Então, primeiro, o que é um anagrama, né, pessoal? Um anagrama é qualquer palavra que você possa criar usando as letras da palavra Univesp, tá ok? Então, um anagrama da palavra Univesp. Então, observação. Um dos anagramas, tá ok? Tem vários, da palavra Univesp por exemplo, esse aqui, ó. Esse é um anagrama, um dos, tá? Tem outros,
Agora, o que é fazer um anagrama dado um conjunto de letras? É fazer um arranjo dessas letras distintas, no caso, tá? Dessas 7 letras, 7 é 7. Então, na verdade, eu estou pegando as 7 letras e trocando as letras de lugar, estou permutando as letras de lugar, e em cada permutação dessa, eu tenho um novo anagrama da palavra Univesp. Tá? Então, problemas de anagramas que envolvam letras distintas são problemas de permutação simples, porque tem permutação com repetição, tá? Então, vamos resolver esse problema aí. Foi mal. No nosso caso, nós temos N aí, né? Quantas letras nós temos na palavra Univesp? Nós temos N igual a 7 letras. Então, a permutação de 7 letras dá pra gente, que é 7 fatorial, né? Dá pra gente o número de palavras que são anagramas da palavra Univesp. Tá? Tem que fazer essa conta aí. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então o resultado desse produtão aí é o total de anagramas da palavra Univesp. 7 fatorial vai dar pra gente. Bom, as calculadoras científicas têm essa opção de fatorial, tá? 5.040 anagramas. Agora eu vou mudar um pouquinho o meu exemplo. E é o seguinte. Um outro exemplo. Quantos anagramas da palavra Univesp começam com a letra P? Quantos anagramas da palavra Univesp começam com a letra P? Bom, então o que você faz? Isso é um problema de permutação, mas que você tem que respeitar uma restrição. Tá certo? Então, você tem que agora ter necessariamente a primeira posição das 7 letras que vão formar o anagrama, os anagramas, você tem que ter necessariamente a letra P. Pô, pessoal, se você tem que ter necessariamente a letra P na primeira posição, você não tem mais 7 letras para permutar nas outras 6 possíveis posições. Ok? Vão te restar. Bom, para a primeira posição você só tem uma possibilidade, que é a letra P. Para a segunda posição, 6. Para a terceira posição, 5. Para a quarta posição, 4. Para a terceira posição, 3. Perdão, pessoal. Para a primeira, 1. Para a segunda, 6. Para a terceira, 5. Para a quarta, 4 possibilidades. Para a quinta, 3 possibilidades. Para a sexta, 2 possibilidades. E para a última, 1 possibilidade. Ou seja, o que restou, se você olhar bem aqui, ó, foi a permutação das outras 6 letras restantes. Tá bom? Que é 6 fatorial. Então isso aqui
6 fatorial 720. Então, o número de anagramas se reduz a 720. Anagramas. Então aí o nosso novo problema com certa restrição. Deixa eu dar um exercício da lista para vocês. Então, exercício 13. Então tá aí a pergunta 13. De quantas formas podemos permutar as letras da palavra elogiar, de modo que as letras A e R fiquem juntas em qualquer ordem? Então, é um probleminha de permutação. Como eu falei para vocês, os problemas de análise combinatória, eles não são assim, em geral, simplesmente aplicar uma fórmula do arranjo ou a fórmula da permutação. Tá legal? Ele sempre tem um complicadorzinho. Então, o complicador desse problema, por exemplo, é que as letras A e R devem ficar juntas em qualquer ordem. Tá certo? Então, o que nós vamos ter que pensar? Nós vamos ter que pensar assim. Nós vamos permutar as letras E, L, O, G, I. Só que a letra A e a letra R estarão sempre juntas. Eu vou considerar inicialmente que elas estejam na ordem AR. Quer dizer, eu vou olhar para a letra A e R como se fosse um bloquinho só. E que eu vou trocar de lugar com o E, com o L, com o O, com o G, com o I, entendeu? Mas elas vão estar sempre juntas. Então, na verdade, eu não vou estar permutando 7 elementos. Eu vou estar permutando 6 elementos. Porque ele quer que o bloquinho das letras A e R permaneçam sempre juntos. Tudo bem ou não? Tá. Então, eu vou ter, na verdade, uma permutação de 6 elementos distintos, que é 6 fatorial. Por isso que a permutação é simples. Que vai dar, nós já vimos lá, 720. Isso mesmo. Pessoal, vocês entenderam? Não acabou o problema ainda, tá? Vocês entenderam essa história de olhar para o A e o R como um bloco só? Porque ele pediu que a gente fizesse isso. Alguma dúvida, gente? Eu terminar o exercício. Só deixa eu passar o link para a Damares entrou agora.
Então é isso aí. O que falta fazer agora, gente? Olha, falta fazer a permutação agora com as letras na ordem RA. Porque ele falou em qualquer ordem. Tá legal? E quando eu agrupar as letras L, O, G, I, agora com o bloquinho RA, eu vou ter agrupamentos distintos um do outro. E distintos esses primeiros que eu contei agora como 720 permutações. Tá legal? Ou 720 formas. Então tá, e agora? Agora a gente quer ser a primeira situação. A segunda situação é que a gente trabalhe com E, L, O, G, I e o bloquinho RA. Se fosse coisa só. Também dá uma permutação de 6 elementos. O que eu faço com esses dois resultados, pessoal? Eu somo. Tá legal? Eu somo. Então o total é 720 mais 720, ou 2 vezes 720 permutações. Mil quatrocentos e quarenta, né? Quero saber se vocês entenderam o problema. Então, como vocês perceberam, pessoal, não basta saber simplesmente calcular uma permutação. Você tem que entender que o problema está te dando um complicador aí. E aí, traduzir isso. Né? Então tá. Então eu vou dar mais um exercício aqui com permutação da lista de vocês. E esse tem um complicador complicante, pessoal. Vamos olhar para ele. É o exercício 4 da UFSCar. Ah, pessoal, vou dizer um negócio para vocês. Sempre que a disciplina probabilidade e análise combinatória caíam no meu colo nas escolas que eu lecionei, eu pegava pelo desafio, porque cada problema é distinto do outro problema, entendeu? Porque eu falei, a gente vai ver hoje arranjo, permutação e combinação, mas vocês vão ver que no mesmo exercício pode ter as 3 coisas. Tá? Eles podem pegar um probleminha bobinho de permutação, complicar como esse da UFSCar.
Então, se um dia isso aí cair no seu colo, não fuja dele. Tente encarar esse cara aí. Muito bem, olha só. Todas as permutações com a palavra sorte, perceba que essa palavra aqui tem letras distintas, pessoal. Quando ele fala permutações, ele já está embutido aqui que a permutação é simples. Tá? Foram ordenadas alfabeticamente, como em um dicionário. A última letra da 86ª palavra dessa lista é... Bom, primeiro é o seguinte, não vai tentar escrever todas as permutações da palavra sorte de forma na ordem alfabética, né? Loucura isso. Então, a análise combinatória ela existe justamente para a gente resolver problemas desse tipo aí, tá? O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos calcular quantas permutações possíveis ou todas as permutações a gente consegue com a palavra sorte, ou com as letras da palavra sorte. Bom, a palavra sorte tem 5 letras, né? Distintas, isso é importante. Então, o total de permutações é 5 fatorial. Já respondo, Rogério. Então aqui 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então olha só, isso dá 20 vezes 3, 60 vezes 2. Os anagramas da palavra sorte, ou as possíveis permutações da palavra sorte, são em 120. É claro que dá para você fazer na unha esse problema, mas não vale a pena. Tá? Esse problema não é fácil. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pensar nas ordenações alfabéticas de todos esses 120 anagramas possíveis. Então, as primeiras palavras, pelas letras que nós temos, as primeiras palavras, todas elas começarão com a letra E. Com a letra E, por causa da ordem alfabética. Bom, nesse caso, nos restam, já que eu não posso escrever a letra E em nenhum outro lugar, nos restam 4 possibilidades para a segunda posição, 3 para a terceira, 2 para a quarta e uma possibilidade para a quinta posição. 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Então, eu quero saber a última letra da 86ª palavra. Todos os anagramas possíveis com a letra E são em 24. Tá. Então, continuando na ordenação alfabética. As próximas palavras começariam com O. Certo? Quantos são os anagramas que eu consigo da palavra sorte, começando com O? 24 também. Então, dos 120 anagramas possíveis, se eu fosse ordenar alfabeticamente, eu começaria com os anagramas iniciados pela letra E. Mas aí eu só tenho 24 caras. Então, na sequência, vem aqueles que se iniciam com a letra O. Que também vão me dar 24 anagramas. Ainda não deu 86, né? Deu 48.
Estão entendendo o raciocínio aí? Então você vê, se é um problema de permutação, e o cara complicou nossa vida. Muito bem. Então, estou ordenando ainda alfabeticamente. As próximas palavras que viriam depois de todas as palavras que começariam com O, são as que começam com R, né? Mas também as que começam com R me dão só vamos seguir. Já acumulamos 72 palavras. Tudo bem? 72 palavras. Bom, as últimas 24 palavras, todas elas começam com R. As próximas, então, devem começar com S. Só que aí eu vou ter mais 24. O que passa de 86. Então a palavra que nós queremos encontrar está nesse próximo grupo das palavras começadas com R. Tá bom? Então vamos melhorar o raciocínio aqui. Então até aqui nós temos 72 palavras. Só que se eu considerar o próximo grupo de palavras, as que começariam com S, eu passaria para 96 palavras. Então aqui nós queremos estar no grupo das palavras começadas com S. Muito bem. Então eu vou refinar aqui o que eu estou fazendo. Por exemplo, eu sei que na ordem alfabética eu vou ter as palavras que começam com S e por causa da ordem alfabética elas devem ser seguidas por E. Como um dicionário, tá certo? Quantas são as palavras que começam com as letras S e E dos anagramas da palavra sorte? Bom, nesse caso aqui eu tenho ainda 3 possibilidades aqui, 2 aqui e uma aqui. Ou seja, eu tenho 6. Que com as 74, perdão, que com as 72 anteriores me dão 78 palavras. Estão acompanhando o meu raciocínio aí? Então, eu vou considerar ainda as palavras que na sequência alfabética devem aparecer. São aquelas começadas por S, seguidas de O. Que serão mais 6. Né? Serão mais 6. Porque dá 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, eu tenho 6 palavras que começam com as letras S e O, nessa ordem. E somadas aos 78, me dão 84. Opa, estamos perto. Então, as palavras que começam com as letras S e O, somadas a todas as palavras anteriores, elas resultam em 84 palavras. Tá. Mas na sequência das ordens da nossa ordem alfabética, as próximas palavras devem começar com S e R. Tá certo? E a palavra que a gente procura está nesse próximo grupo.
Ou seja, é a segunda na sequência. Porque essa palavra aqui é a 85ª e a próxima é a 86ª. Bom, pessoal, pela ordem alfabética, eu tenho que ter as letras aí, ainda me nas letras E, O e T, certo? Para essa próxima palavra. Então, pela ordem alfabética, eu tenho que ter a letra E, a letra O e a letra T aqui. E depois eu tenho que ter a letra E, a letra T e a letra O aqui. Por quê, pessoal? Porque pela ordem alfabética eu vou assim, eu coloco as coisas em ordem alfabética pela primeira letra, e depois pela segunda, e depois pela terceira e depois pela quarta, não é isso? Então, fixados SR, a ordem alfabética aqui é E, O, e depois T. E na sequência, eu mantenho E, T e O. Então, a minha 85ª palavra da ordem alfabética aí era a 85ª, 86ª palavra termina com a letra O. Olha que legal esse exercício. Gente, alguma dúvida? Entenderam essa história aí da... Então, olha só, é um problema de permutação. O cara complicou muito a vida da gente com essa história de colocar em ordem alfabética, entendeu? Mas é assim mesmo. Por isso que a gente faz matemática. Para resolver problemas desse tipo aí. Ou não, né? É, por isso que, eu já repito, é por isso que as pessoas fogem dessa disciplina aí. Mas tá bom, vou responder sua pergunta, Rogério. Ó, você me perguntou assim: no arranjo com 3 algarismos distintos, o 444 é um número que eu posso considerar com 3 algarismos diferentes? Não. O algarismo, no caso aí, é o 4, o 4 e o 4. Ou seja, eu tenho 3 posições, e essas 3 posições devem ser ocupadas com algarismos diferentes. Né? O 443 também não entra na minha conta. Nenhum número, não confunda o número com nenhum número de 3 dígitos que tenha dígitos repetidos entrou naquela conta. Tá bom? Porque um arranjo só considera agrupamentos de elementos que são distintos. Então o número 444 não entrou naquela contagem. Nem o 443, nem o 333, nem o 121. Esses caras não entraram. Conta. Porque senão não seria um arranjo. O arranjo é um grupo de elementos que são distintos. Esclareceu. Não, então. Você está confundindo número com algarismo. Então deixa eu fazer uma observação aqui. Vou passar um traço aqui, tá, pessoal? Ó. Observação aqui. Quando eu penso em um número de 3 dígitos, eu penso em um número assim, por exemplo, 532. Isso aqui é um número de 3 dígitos.
3 dígitos. Quem são os dígitos? 5, 3 e 2. Os dígitos são distintos. O 5 é diferente do 3, que é diferente do 2. Tá legal? Quem são os dígitos? Vírgula no caso. Os dígitos são cinco, três, dois. Tá legal? Agora, 532 é um número. Os dígitos que compõem o 532 são dígitos distintos e eles são 5, 3 e 2. Agora, quando você fala 454, isso é um número, mas composto por dígitos iguais. Como assim? O primeiro dígito é 4, que é igual ao segundo dígito, que é 4, que é igual ao terceiro dígito, que é 4. Esse número não entrou na nossa contagem. Esse número não entrou, ele não está contabilizado lá. Tá? Então, o 444 é o 444. Ele é um número composto por 3 dígitos. Então, no que você digitou aí, para ficar completo é assim: quantos números diferentes com 3 algarismos distintos podemos formar? Aí é um arranjo. Mas para responder melhor essa pergunta, eu vou dar um exemplo aqui. Ó, legal sua dúvida. Essa dúvida é interessante porque ela... Então, olha o exemplo que eu vou dar aqui. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os números ou dígitos, ou no caso com os números, não tem problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Essa é uma pergunta. Tá legal? Leiam com atenção e vejam que eu, quando escrevi quantos números de 3 algarismos, eu não escrevi distintos. Então não é um arranjo, mas é um agrupamento. É um agrupamento que não é um arranjo. Então como é que a gente resolve isso? Vou responder. Então, ó, por que isso não é um arranjo? Porque eu não escrevi aqui distintos para os algarismos. Significa que eu posso ter algarismos como 444, 535, eles podem aparecer. E como é que a gente resolve um problema desse? Então, primeiro,
Isto não é um arranjo, vírgula, pois os algarismos não são distintos. Como é que eu sei? Ué, o problema falou. Não falou que eles têm que ser distintos, ok? Então como é que a gente resolve um problema desse? Pelo princípio fundamental da contagem, que a gente começou falando hoje no início da aula. É assim, ó. Você tem que formar um número com 3 dígitos, usando 9. Beleza? Então, quantas escolhas você tem para a primeira casa? 9. Você pode escolher o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. E para a segunda casa? Pode repetir? Pode. Pode, porque você tem que formar. Você pode formar números de 3 algarismos que não são distintos. Então você tem 9 possibilidades de escolha. E para a terceira casa? 9. E o total? 9 vezes 9 vezes 9. Tá bom? Mas olha, essa dúvida é importante que se tem agora. E dá 729. Isto não é um arranjo. Beleza? Arranjo é um agrupamento de elementos que têm que ser distintos, diferentes entre si, cuja ordem importa. Tá? Ok. Vou falar agora de permutação com repetição. O que é uma permutação com repetição? Vou dar um exemplo. E aí depois vou dizer como é que é a formulinha para isso. Quantos são os anagramas da palavra amar? Opa, peraí. Tem 2 As aí, é verdade. Tem 2 As. Então, como é que a gente procede? Procede assim, ó. Você faz a permutação das 4 letras, 4 fatorial, e divide por 2 fatorial e eu vou explicar por quê. Tá? Ó. Vamos supor que a gente enumere a letra A. Então vamos supor que a gente tenha o A1, o M, o A2 e o R. Tá legal? Agora eu vou te mostrar um anagrama da palavra amar, que é esse aqui, ó. Pronto. Eu peguei e montei um anagrama da palavra amar, onde o A1 aparece depois do M e o A2 aparece por último. Legal. Agora eu te pergunto, se eu trocar o A1 de lugar com o A2, bom, essa é uma das permutações possíveis. Mas o que eu posso dizer da palavra que eu encontro no primeiro caso com a palavra que eu encontro no segundo? É a mesma palavra. Então, quando você tem elementos repetidos numa permutação, você tem que corrigir as coisas que aparecem repetidas
na sua contagem. Quando você tem um elemento que aparece repetido, ou melhor, quando você tem um elemento que aparece 2 vezes repetido, a correção da sua permutação é dividir por 2 fatorial. Se ele aparecer 3 vezes repetido, então é dividir por 3 fatorial. Quer dizer, a nossa permutação aqui, ela é uma permutação que não é simples, é com repetição, certo? E ela uma permutação de n elementos, tá certo? Com, aí eu não sei a notação que o professor de vocês usa, com k elementos repetidos. Então essa permutação ela vai ser n fatorial como todas as outras, mas você vai dividir por k fatorial. Esse k fatorial que você está usando para dividir é para corrigir o número de vezes que você conta a mesma palavra só pelo fato de trocar 2 letras iguais. No nosso caso vai ser 2 fatorial. Tá? Na verdade, eu vou melhorar essa expressão aqui. Escrevendo assim, ó, uma permutação n elementos. Vamos supor que você tenha um elemento lá que apareça cada vez. Geralmente usam letrinhas gregas assim. O outro aparece beta vezes e assim por diante. E um outro apareça teta vezes. É difícil fazer esse teta. Gama vezes, pronto. Como é que a gente faz essa permutação com coisas repetidas? A gente faz n fatorial para ter todas as permutações possíveis. Só que dentre as permutações possíveis, aquelas permutações que apareceram só pela troca, por exemplo, das letras As repetidas, eu divido pelo número de vezes que a letra A aparece repetida fatorial. Se eu tivesse uma letra R aparecendo repetida, eu divido pelo número de vezes que a letra R aparece repetida fatorial. E assim, sucessivamente, até o último elemento fatorial, até o número de vezes que um último elemento aparece repetido fatorial. Essa é a fórmula para uma permutação que contém elementos repetidos. Eu vou dar um exemplo e vocês vão entender. Tá, vamos resolver primeiro esse exemplo, que é o seguinte. Nosso problema é uma permutação de 4 elementos, onde eu tenho o A aparecendo 2 vezes. Então isso vai ser 4 fatorial dividido por 2 fatorial. A fatorial não, 2 fatorial. Então isso vai me dar 4 vezes 3 para no 2 fatorial. Vezes 2 fatorial. E divido por 2 fatorial. Simplifico esse 2 fatorial com esse. Isso vai me dar 12. Então são 12 os anagramas da palavra amar, onde eu já descontei aquelas palavras que são repetidas simplesmente pela troca de posição do A com ele mesmo. Se eu não faço essa correção, está errado. Então isso aqui vai me dar 12 anagramas.
Ó, ver tem um exercício aqui que a gente possa fazer. Tá, tem, mas eu vou fazer primeiro um exemplo, depois eu faço ele. Ele é um tanto quanto complicado. Tá, vai. Então, exemplo. Quantos são os anagramas? Os anagramas são os melhores exemplos, pessoal, das palavras para a permutação com repetição. As palavras ou da palavra matemática. Tem acento, tá? Tem acento. Bom, temos M repetido 2 vezes, o A repetido 3 vezes e o T repetindo 2 vezes. Então, pessoal, isso num total de 3, 6, 10 letras, certo? Isso aí. Então, entenda. Os anagramas da palavra matemática é uma permutação de 10 elementos. Por sua vez, o A repete 2 vezes. Ou melhor, vamos começar pelo M. O M repete 2 vezes. O A repete 3 vezes. E o T repete 2 vezes. Tá? Então, esse 2 aqui é por causa do M. Esse 3 aqui é por causa do T. E esse... Desculpe, esse 3 aqui é por causa do A, que aparece 3 vezes. E esse 2 aqui é por causa do T. Então, se você simplesmente disser que o número de anagramas da palavra matemática é 10 fatorial, você errou. Porque mesmo na palavra matemática, que se eu troco o segundo A de lugar com o último, eu permutei, mas a palavra é a mesma. Então, se eu conto 10 fatorial, eu estou contando a palavra matemática original e a matemática que eu consegui trocando o segundo A com o último. Então, eu contei a mesma coisa mais de uma vez. Para corrigir isso, eu divido o 10 fatorial por causa do M, por 3 fatorial por causa dos A's repetidos, e por 2 fatorial de novo por causa dos T's. Vocês entenderam? Essa história de dividir por 2, 3 e 2 fatorial. Mais uma vez. Esse 2 é por causa do M. Esse 2 fatorial. Esse 3 é por causa do A. Esse 2 fatorial é por causa do T. Tá? Então isso vai nos dar... Aqui não tem muita chance não. Vai ter que fazer o 10 fatorial até o 3 fatorial. Eu vou fazer essa conta na calculadora para a gente ganhar tempo, tá? 10 fatorial, melhor não. Dá um número muito grande. Vou fazer assim, então. Eu vou desenvolver 10 vezes 9.
tão grande assim. Esse é o 10 fatorial. Dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. E de novo por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Tá? Então esse número feio aí, dividido por 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24. E dá 151.200. Já fiz a conta, tá? Esse é o total de anagramas da palavra matemática. Dúvidas, gente? Não? Tá. Muito bem. Tem um exercício que eu acho bem difícil, que foi apresentado para vocês aí, que é esse aqui, ó. Um da Unesp, do vestibular da Unesp, de 2010. Então a gente fala assim, ó. Na figura abaixo, deixa eu colar a figura. Na figura abaixo, a figura abaixo mostra a planta de um bairro de uma cidade. E uma pessoa quer caminhar do ponto A ao ponto B por uns percursos mais curtos. Assim, ela caminhará sempre nos sentidos de baixo para cima, esquerda para direita. Ou seja, ela pode subir, ela está aqui no ponto A, ela pode subir um bloco, 2, 3, 4, 5 blocos, depois andar mais 7 blocos. Esse é um caminho possível. Então ela sobe, 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 depois vai para a direita, direita e direita, até chegar em B. Pode também, por exemplo, ir à direita um primeiro bloco, depois subir um segundo, e à direita um terceiro bloco, e assim por diante. Tá legal? Nós vamos fazer o seguinte. Caminhos possíveis que essa pessoa pode fazer é sempre subindo ou indo para a direita. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o movimento de baixo para cima de S. Tá legal? Esse é o movimento de baixo para cima. Então, se ela faz um movimento de baixo para cima, ela fez um movimento que eu vou chamar de S. E eu vou chamar de D, maiúsculo, o movimento da esquerda para a direita.
esquerda para a direita. Beleza. O que eu quero fazer com isso? Quero tentar organizar as sequências de movimento desse cara. Então, por exemplo, ele vai ter, em cada caminho que ele fizer, um total de 5 escolhas para cima e 7 escolhas para a direita. Então ele sempre pode escolher ir para cima, dentre 5 movimentos, ou ir para a direita dentre em 7 movimentos. Tá? Então, um possível caminho que pode fazer é o seguinte. Vou dar um exemplo aqui. Então, um possível caminho, uma possível sequência, melhor, uma possível sequência de movimentos de A até B seria S, D, D, S, S, D, D, D. Já explico, tá? S. Quantos tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Subida D, D, S. Quantos dela? Tem 1, 2, 3, 4, 5 S's. 2, 3, 4, 5, 6, 7 D's. Então, olha só. É como se ele saísse de A e subisse um bloco, que é o S. Depois dele subir um bloco, ele fosse à direita, mais um bloco. E à direita de novo. Depois ele subisse mais um bloco. E subisse mais um. E fosse à direita 3 blocos. Depois subisse mais um bloco. E fosse à direita 2 blocos. E subisse mais um para chegar em B. Entenderam essa história do S, D, 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 S, D, D e tudo mais? Quer dizer, ele tem de possibilidades de movimento para cima ele tem 5 possibilidades para cima e 7 possibilidades à direita, tá ok? 7 com 5 dá 12, então ele pode fazer 12 movimentos possíveis. Tem 3, 6, 9 e 12. Tá? Então uma possível sequência de movimentos de A até B seria essa. E uma outra é uma permutação dessa. E uma terceira é uma outra permutação dessa. O lance é que nós estamos permutando 15 coisas, certo? 15 movimentos, onde eu tenho 5 movimentos repetidos, que são os movimentos S, e eu tenho 7 movimentos repetidos, que são os movimentos D. Então, o que não é fácil ver nesse exercício é que nós estamos falando de uma permutação. Note que todos ou todas as sequências possíveis de movimentos são permutações da sequência. Como se eu te pedisse todos os anagramas dessa palavra que só é composta por S e D, por 5 S's e 7 D's. Tá? Então note que todas as sequências possíveis de
são permutações da sequência acima. Ou seja, é uma permutação de 12 elementos, onde o elemento B aparece 5 vezes, e o elemento D aparece 7 vezes, e o elemento S aparece 5 vezes. Então, como é que a gente calcula isso? Aplicando a permutação com repetição. Tá? Ou seja, para resolver isso a gente faz uma permutação de 12 elementos. Mas onde eu tenho D aparecendo 7 vezes, e eu tenho S aparecendo 5 vezes. Então isso aqui é 12 fatorial por 7 fatorial, que multiplica 5 fatorial. Isso é 12 vezes 11 vezes 10 até o 7 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial dividido por 7 fatorial, que eu vou cancelar com aquele de cima, que multiplica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Cancela esse fatorial com esse. Aí nós temos aqui esse 5 com esse 2, a gente cancela com esse 10. Esse 3 com esse 4, a gente cancela com esse 12. Só sobrou 11 vezes 9 vezes 8, que é o total de maneiras diferentes que ele pode sair de A e chegar até B. Tá? 11 vezes 9 vezes 8. 11 vezes 9 vezes 8. 792. Deixa eu ver aqui. Que seria a resposta D, né, pessoal? Então vocês percebam o seguinte, pessoal. Pô, não é óbvio que isso aí seria um problema de permutação com repetição, entendeu? Mas é isso que você tinha que ter enxergado nesse exercício. Esse é o problema da análise combinatória, e é por isso que muita gente foge dessa disciplina, entendeu? Porque ela não é, assim, uma coisa muito óbvia. E como é que você ganha essa habilidade? Né? Dando aula de análise combinatória. Só fica bom fazendo isso. Tá? Muito bem.
Eu vou falar, eu sei que nós já estamos às 11h11 aí, mas eu vou falar de combinação, tá? O que é uma combinação simples? Se ninguém tiver dúvida aí no meu exercício. No meu não, né? No da Unesp. Combinação simples. É um agrupamento de N elementos distintos em grupos elementos distintos, vírgula, onde a ordem dos elementos não importa. Isso é uma combinação. A diferença entre a combinação e o arranjo? Na combinação, a ordem não importa. E no arranjo? Importa. É isso que eu tenho que observar, é isso que você tem que observar. Se no seu problema a ordem do agrupamento, que tem que ser de elementos também distintos, tá, pessoal? Vou dar um exemplo aqui. Eu vou roubar esse exemplo do material que vocês têm. Deixa eu ver se tem um exercício de combinação nas listas. Não. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Aí você vai entender que a ordem não vai importar. Quantos subconjuntos de 3 elementos distintos podemos ou temos quantos subconjuntos de 3 elementos distintos possui o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos entender o seguinte. Nós temos que um subconjunto possível é esse aqui, ó. Mas para conjuntos, pessoal, a ordem não importa. Quer dizer, o subconjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 é exatamente o subconjunto formado pelos mesmos elementos na ordem 3, 2, 1. Esses dois conjuntos são os mesmos, são o mesmo subconjunto dos elementos 1, 2 e 3 do conjunto A. Entenderam o que eu quero dizer que a ordem não importa? Porque trocar a ordem de dos elementos de um conjunto não faz dele um conjunto diferente. Tá? Neste caso, temos uma combinação de 5 elementos
3 a 3. Quando eu digo 3 a 3 é agrupados. Os elementos são agrupados em grupos de 3, tá ok? A combinação tem uma expressão para ela. Combinação de N elementos KK, ou pode ser PAP também, tanto faz, é N fatorial dividido por N menos P fatorial. Perceba que isso aqui é muito parecido com o arranjo. Por sua vez, eu multiplico aqui também por P fatorial. Então, a fórmula da combinação é muito parecida com a do arranjo. A diferença é que tem esse P fatorial a mais. Então, no nosso exemplo, que nós queremos uma combinação de 5 elementos 3 a 3, por que é uma combinação? Pelo motivo que eu mostrei aqui. A ordem não importa. Esse 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Eu vou desenvolver o 5 fatorial até o 3 fatorial. Cinco menos 3 fatorial dá 2 fatorial. Tem um 3 fatorial aqui embaixo, que eu simplifico com esse. E, portanto, o número de combinações ou de subconjuntos com 3 elementos, no caso distintos, né, pessoal? Vai ser 20 sobre 2, que dá 10. Só 10 subconjuntos, só 10. Gente, alguma dúvida? Entenderam a diferença entre a então? Entenderam ou não? Então, aproveitando o gancho lá do Rogério, a Mega Sena, os jogos da Mega Sena deve ser assim que escreve, são feitos ou são combinações de 60 números. Aí quando eu digo número é 15, 21, cada número desse é um elemento que a gente combina, tá ok? São combinações de 60 elementos 6 a 6. Seis a 6. Por que uma combinação? Porque pois o jogo 10, 16, 45, 13, 34 e 48
é o mesmo jogo formado pelos números 48, 34, 13, 45, 16 e 10, né? Não é a ordem que caracteriza o jogo. É quem são os elementos dessa sequência. Por isso que você faz combinações, né? Tá? Agora eu vou adiantar o porquê que a gente está vendo isso. Eu já falei. É porque a gente vai trabalhar com probabilidade. Então, eu vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta. Qual a probabilidade de se ganhar na Mega Sena com uma única aposta de 6 números? Essa é uma pergunta. Número de casos favoráveis. Bom, o caso favorável é você ter feito um jogo dividido pelo total de casos possíveis. Eu vou te dar essa probabilidade. A probabilidade é... Deixa eu escrever aqui, peraí. A probabilidade de você é uma chance, que é o jogo que você fez, dividido pela combinação de 60, 6 a 6. A combinação de 60, 6 a 6 é um número muito grande. O que significa que a probabilidade de você ganhar com um único jogo é muito pequena. Mas ela existe. É mais fácil cair um avião na sua cabeça, probabilisticamente falando, do que você ganhar na Mega Sena. Mas continua jogando, não desiste não. Só ganha quem joga. Então, fica a lição de casa para vocês aí. Quanto é a combinação de 60, 6 a 6? Depois que você achar esse número, divida o 1 por esse número. Aí você vai ver a probabilidade de você ganhar na Mega Sena. Falou? Então por hoje a gente fica aqui, gente. Eu aconselho que vocês tentem fazer os exercícios. Tem que treinar, não adianta. E vocês vão ver que eles têm lá suas dificuldades, tá ok? Alguma dúvida? Então o que você tem que tirar da aula de hoje? O que é arranjo, o que é permutação simples, o que é permutação com repetição e o que é uma combinação. Tá? E dá uma olhada nos exercícios que eles passaram aí, inclusive os que nós não fizemos. Valeu? Uma boa noite para você.